dois líquidos, L1 e L2, são submetidos a variações de temperatura, de modo que L1 seja aquecido de 2 graus Celsius e L2 sofra uma redução de 2 graus Celsius na sua temperatura. Bom, a minha proposta é sempre que a gente vá lendo o enunciado e interpretando logo. Então, quando ele diz aqui, líquidos submetidos a variações de temperatura. Primeira observação que a gente pode fazer, se está sofrendo variação de temperatura, não está havendo mudança de fase. Isso é uma coisa importante, um fundamento da calorimetria. Então a questão não se refere à mudança de fase, pelo menos não nesse momento inicial. Segundo, quando ele diz que um líquido sofre variação de temperatura, a gente pode pensar logo em dilatação. E aqui ele fala, o líquido 1 aquecido de 2 graus Celsius. Duas observações. Normalmente no aquecimento você tem dilatação positiva, ou seja, o aumento do volume do líquido. E quando ele fala aquecido de 2 graus Celsius, não é a temperatura de 2 graus Celsius, mas uma variação de 2 graus Celsius para mais. E Delfrânio, qual era a temperatura inicial? Não sei. E a final? Também não sei. A única coisa que eu sei é que ela era 2 graus acima da temperatura no início. Continuando, ele diz que o líquido L2 sofra uma redução de 2 graus Celsius na sua temperatura. Duas observações. Primeiro, a história do valor. Não é que a temperatura chegou a 2 graus Celsius. Ela diminuiu, ela baixou 2 graus Celsius. Com que temperatura estava no início? Não sei. E no final? Também não sei. Sei que era o início, menos 2 graus Celsius. Agora, quando fala redução na temperatura, ou seja, resfriamento, a gente pensa logo que em condições normais, é o que acontece em geral, o líquido vai sofrer uma contração, uma redução no seu volume, que nós também podemos chamar de dilatação negativa. Continuando a leitura do texto. Verifica-se que o aumento do volume de L1, olha só, confirmando a nossa interpretação, tá? O aumento de volume de L1 é igual em módulo à variação de volume L2. Atenção aqui e veja só como combina com a interpretação que a gente fez da frase anterior. O líquido L1 dilata positivamente, ou seja, expande o seu volume. O líquido L2, já que foi resfriado, contrai o seu volume. Ele acabou de afirmar que as variações de volume são iguais. Por que ele afirma em módulo? Porque, afinal de contas, uma dilatação é positiva e a outra é negativa. Mas o que mais importa aqui é que os valores são iguais. Assim, pode-se afirmar corretamente que... E aí, pessoal, vou logo fazer aqui aquela observação que a gente tem repetido aqui ao longo dos módulos, porque é extremamente comum, pelo que a gente viu, na prova de segunda fase da UES. Já comentei isso aqui antes. Os dois tipos de enunciado que ele pode elaborar para ti. Um é jogar a situação e fazer um pedido específico. Fazer uma pergunta específica ou pedir para calcular isso ou aquilo, ou a razão entre isso e aquilo. Ou então, o que ele fez, mais uma vez, numa questão como essa, em que ele joga a situação e aí termina dizendo, então é correto afirmar. A gente tem o costume de apresentar para vocês a leitura das questões já interpretando o enunciado ao longo da leitura. Observe que a gente tem várias coisas que podem ser analisadas, várias afirmações que podem ser feitas. Então, quando ele diz, podemos afirmar que, ele me obriga a ler as alternativas da questão, porque eu simplesmente não sei o que ele quer que eu analise. Qual das coisas corretas ele quer que eu analise, qual delas ele quer que eu afirme. E esse tipo de situação pode se tornar uma situação perigosa, porque se você se obriga a ler as alternativas uma a uma, pode ser que acabe numa delas que não é a correta, você fique enganado pelo texto e por não estar na certeza do que é que tem que analisar. Enfim, muito cuidado com questões desse tipo. Mas o fato é que não resta outra saída. A gente tem que ler as alternativas para poder saber o que ele quer que a gente analise. Vamos fazer isso agora? Nas alternativas aqui comigo. Item A. Se os dois volumes de líquido forem iguais, antes das variações de temperatura, preste bem atenção, ele disse volume de líquido antes das variações de temperatura. O que é que isso significa? Os volumes iniciais. Então ele está dizendo, se os volumes iniciais dos líquidos forem iguais, os coeficientes de dilatação, olha isso,
coeficientes de dilatação são os mesmos para ambos os líquidos. Item B de bola. Não vou analisar se é verdadeiro ou falso agora, então eu quero saber que aspecto ele quer que eu analise. Item B de bola. Se, antes das variações de temperatura, o volume do líquido 1, então entenda-se, volume do líquido 1 antes da variação de temperatura significa volume inicial. Então, se o volume inicial do líquido 1 for maior que o do líquido 2, então o coeficiente de dilatação 1 é maior do que 2. C. Se, antes das variações de temperatura, o volume inicial do líquido 1 for menor que o do 2, o coeficiente de dilatação do 1 é menor que o do 2. D de dado. Se os dois volumes de líquido forem iguais antes das variações de temperatura, entenda-se, os volumes iniciais, então os coeficientes de dilatação são diferentes para ambos os líquidos. Bom, o que é que fica claro aqui para a gente mais uma vez? A partir da leitura das alternativas, só então é que nós conseguimos ter certeza do que ele quer que você analise. Ele pede para você, a partir das informações que ele deu, das variações de temperatura e das correspondentes variações de volume, deduzir, concluir o que é que se pode afirmar corretamente a respeito dos volumes iniciais, ou das relações entre os volumes iniciais, e dos coeficientes de dilatação dos líquidos. Então, para e organiza as informações. De quais grandezas físicas ele está fazendo referência no enunciado? Falou de variação de volume do líquido, falou de volume inicial do líquido, falou de coeficiente de dilatação do líquido e falou de variação de temperatura do líquido. Então é ΔV, V0, gama e ΔT. Isso te lembra alguma expressão conhecida? Me acompanha aqui na tela. É das equações mais conhecidas, mesmo por quem não entende muita física, na parte de termometria. É quando você fala de dilatação. E aqui a gente está falando de dilatação de líquido, lembrando que em líquidos não tem dilatação linear e também não tem dilatação superficial. Dilatação de líquido só pode ser dilatação volumétrica. Dilatação volumétrica de líquidos. E aí qual é a expressão para a dilatação volumétrica? A variação de volume, ela depende do volume inicial do líquido, ela depende do coeficiente de dilatação do líquido e ela depende da variação de temperatura do líquido. E aí então uma coisa que a gente também já falou aqui algumas vezes para você, quando se faz uma questão de comparação, aqui ele está comparando dois líquidos diferentes. Então, a primeira coisa que você vai observar, o que eles têm em comum, qual grandeza física aparece igual para os dois, que é o chamado termo de comparação. A partir daí que você resolve uma questão dessa. Então, ele fez questão de dizer no enunciado que a variação de volume do líquido 1 foi igual à variação de volume do líquido 2. Aí, Delfrani, ele fez questão de dizer que foi em módulo. Então, vamos colocar aqui. Porque, afinal de contas, a variação de volume do líquido 1 foi positiva. Ele foi aquecido, então o volume aumentou. Enquanto que a variação de volume do líquido 2 foi negativa. Ele foi resfriado, então o volume dele diminuiu. Mas o que importa é que a gente está trabalhando em módulo. Então, observa as duas linhas que a gente tratou até aqui, que a gente escreveu até aqui. A variação de volume do líquido 1, o volume inicial do líquido 1, o coeficiente de dilatação do líquido 1 e a variação de temperatura do líquido 1. Do outro lado da igualdade, o volume inicial do líquido 2, o coeficiente de dilatação volumétrica, óbvio, do líquido 2 e a variação de temperatura para o líquido 2. Lembrando que a gente está trabalhando em módulo. Então, o que é que justifica na expressão aquele módulo lá das variações de volume? O módulo da variação de temperatura. Por que a variação de volume do líquido 1 é positiva? Porque a variação de temperatura dele também é positiva. A temperatura aumenta. Por que a variação de volume do líquido 2 é negativa? Porque a temperatura dele baixou. A variação de temperatura dele é negativa. Então, eu estou botando essas setinhas só para a gente não esquecer que um está aumentando e o outro está diminuindo. Mas o que decide tudo aqui, ó, é que a gente está trabalhando modularmente. E ainda te digo mais. O enunciado afirmou que a variação de volume do líquido 1 foi de 2 graus para mais. E do líquido 2, 2 graus para menos. Em outras palavras, as variações de temperatura
tem valores iguais em módulo. A matemática me permite tirar o ΔT da equação. E olha o que a gente vai encontrar no final. Volume inicial do líquido 1 multiplicado pelo seu coeficiente de dilatação é igual ao volume inicial do líquido 2 multiplicado pelo coeficiente de dilatação do líquido 2. Pessoal, o que a gente está encontrando aqui? Uma situação de matemática básica, extremamente comum e importantíssima para a física. O produto das duas grandezas, volume inicial e coeficiente de dilatação, é igual para os dois líquidos. Vamos relembrar? Quando o produto de duas grandezas se mantém constante, essas grandezas são chamadas o quê? Inversamente proporcionais. Produto constante, grandezas inversamente proporcionais. E o que é que isso significa? Inversamente proporcionais. Que para que esses produtos sejam iguais, não é necessário que os volumes iniciais sejam iguais e que os coeficientes de dilatação sejam iguais. Eu posso ter valores diferentes. Agora, tem que existir uma compensação. Aquele líquido que tiver o maior volume inicial, ele vai ter que ter o menor coeficiente de dilatação. Exatamente para que o produto permaneça constante e os produtos sejam iguais para os dois líquidos. Então, a situação aqui é volume inicial e coeficiente de dilatação comportando-se como grandezas inversamente proporcionais. Daí agora, então, se nós voltarmos para as alternativas, agora a gente está apto para descobrir o que é verdadeiro e o que é falso. Vamos reler o item A. No item A ele disse: se os dois volumes de líquido forem iguais. Parou. Vamos olhar para a nossa tela em branco. Se os dois volumes iniciais forem iguais, volume inicial do líquido 1 igual ao volume inicial do líquido 2, aí, meu amigo, não tem o que pensar muito não. Isso significa dizer que os coeficientes de dilatação também teriam que ser iguais, para que os produtos ficassem iguais, como a gente demonstrou aqui, que é uma condição, uma premência, uma consequência do que foi dito no enunciado. Então, esse item A aqui, ele tem que dizer que os coeficientes de dilatação são os mesmos. E olha exatamente o que é que o texto diz. Se os volumes de líquido forem iguais, antes das variações de temperatura, os coeficientes de dilatação são os mesmos para ambos os líquidos. Então, a resposta da questão a gente já encontrou aqui, ó, na alternativa item A. Mas não vamos deixar de analisar os outros itens para a gente aprender com o que está errado também, lembrando que é uma aula de revisão, tá? No item B, ele diz a mesma coisa, se antes das variações de temperatura o volume do líquido 1 for maior, então o coeficiente de dilatação do 1 é maior. O problema está aqui, ó, maior, maior. Se nós vimos que são grandezas inversamente proporcionais, aquele que tem o maior volume teria que ter o menor coeficiente. Por isso que a B de bola é falso. C. Se antes das variações o volume do líquido 1 é menor, então o coeficiente de dilatação também é menor. Olha só, ele só trocou o maior por menor, mas cometeu o mesmo erro. Não pode ser menor, menor. Tem que ser menor, maior, vice-versa. Porque são grandezas inversamente proporcionais. E o item D de dado, ele diz, ele nega o item A. Se os dois volumes forem iguais, no início, os coeficientes de dilatação são diferentes. Observa, só para a gente ratificar o que foi dito, que se os produtos têm que ser iguais, eu não posso ter os volumes iguais e os coeficientes diferentes, porque então isso mataria a igualdade, ok? Então, para fechar, resposta correta dessa questão, nossa primeira questão hoje, resposta correta, item A. Uma coisa que eu gostaria de afirmar, já que a gente está no conteúdo de revisão, então vamos dar ênfase nisso aqui, que é um erro muito comum que eu vejo os alunos cometerem quando a gente dá aulas de dilatação. É terminar dizendo assim: se dois líquidos têm o mesmo coeficiente de dilatação, então eles vão sempre dilatar igualmente. Imaginar que o que determina a dilatação de um determinado material, isso não vale só para líquido, vale também para sólidos na dilatação linear, na dilatação superficial. Essa fixação que o pessoal tem em imaginar o seguinte: mesmo coeficiente de dilatação, mesma dilatação. Opa! O que foi que a gente acabou de lembrar nessa expressão? Que a dilatação, quer seja do comprimento, quer seja da área, quer seja do volume, ela não depende apenas do material. Ou seja, não depende apenas do coeficiente de dilatação, mas ela também depende de quê? Da dimensão inicial. Quer seja do comprimento inicial, quer seja da área inicial, quer seja do volume inicial. Então a situação é a seguinte: se
as dimensões iniciais forem iguais e sofrerem as mesmas variações de temperatura, então eu poderia dizer que as dilatações seriam proporcionais ao coeficiente de dilatação. Quem tem o maior coeficiente dilata mais, quem tem o maior coeficiente dilata menos. Mas cuidado, a gente está falando de US e está falando de segunda fase. Então tem que ficar esperto. Se as dimensões iniciais forem diferentes, mesmo que os coeficientes de dilatação sejam iguais, as dilatações serão diferentes. Então cuidado com as palavras. Nada de sair dizendo por aí que é sempre verdadeiro que os coeficientes de dilatação é que determinam a dilatação. Também depende da dimensão inicial. Ok?